Bom dia! Mais uma vez eu estou aqui para alegrar as suas manhãs e te dizer que você é a pessoa mais linda do mundo. Vai no espelho essa manhã, dá uma olhada para você em como Deus tem cuidado da sua vida em meio a todas as dificuldades. Ele tem te sustentado e sarado você, sem deixar que você se desespere, mas todas as manhãs e noites enviando o Espírito Santo para te consolar e Ele te dizendo: não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu sou contigo. Por causa disso, precisamos lembrar que se Deus é tão fiel a nós, a ponto de deixar o seu Espírito cuidando das nossas vidas manhã após manhã, mesmo sendo nós pecadores, Ele com certeza não desamparará aqueles que buscam seu nome. Então vamos continuar de joelhos, olhando para os céus de onde vem o nosso socorro, sabendo que há um Deus que tem todo o poder, olhando e trabalhando por cada um de nós. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu vais me negar. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. No versículo 69 diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Observe que Pedro é uma das pessoas que Jesus tem muito carinho. Mas Pedro também é aquele que vai negar publicamente o nome de Jesus. Pedro estava com o mestre o tempo inteiro. Pedro viu a sua sogra ser curada. Pedro viu os milagres que Jesus fez. E ainda assim, Pedro sentiu medo de assumir que estava com o mestre. Jesus tirou Pedro de uma situação difícil, porque quando Jesus encontrou Pedro,
Pedro pescava, mas Pedro não tinha peixe. Ele havia pescado a noite toda sem pegar nada. E então Jesus diz: joguem a rede do lado direito do barco. E a rede de Pedro sai tão cheia de peixe que ele não conseguia carregar sozinho. Jesus fez e faz isso comigo e com você também. Mas tem uma coisa que falta dentro de nós, é o que faltou também em Pedro naquele momento: gratidão. Nós, humanos, não sabemos ser gratos. Quando alguém faz algo por nós, nós o bajulamos. Estamos sempre aos seus pés. O dia que nós pedimos e a pessoa não faz, para nós já não serve mais. Somos tão ingratos que esquecemos o bocado que comemos pela manhã, quando a noite chega. Pedro agora, ele observa Jesus dizendo que seria entregue e seria crucificado. E ele vai dizer para Jesus: Jesus, todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar, não. Todo mundo pode se escandalizar em ti, mas eu, se for preciso, eu vou morrer contigo, mas eu não te negarei. Pedro achava que ele tinha força suficiente para passar pela morte com Jesus. Assim como muitos de nós estamos jurando falsamente, dizendo: eu estou pronto, eu sirvo a Deus, não aconteça o que aconteceu, estou preparado. Quero te dizer através desse áudio que ninguém está preparado. Quer o maior sinal de que ninguém está preparado? Estamos somente há alguns dias confinados em casa e muitos de nós já entraram em desespero. E aí vem a pergunta: e cadê a fé? E cadê as orações? Se a fé diz que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. A Bíblia descreve a fé assim: algo que eu não vejo, mas eu sei que está lá. Pedro, quando viu Jesus sendo levado pelos soldados, ele se escondeu. Será que no momento da adversidade você também se esconde? Somos tão covardes a ponto de negarmos Jesus no primeiro obstáculo? Se nós observarmos a palavra de Deus, Jesus, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi arrastado pela cidade, Jesus foi transpassado, crucificado. E ele disse: eu vou aguentar tudo isso porque eles não aguentam. Eles são fracos, mas eu posso fazer por eles. Imagina se Jesus tivesse negado a mim e a você na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus é preso, Pedro vai andar pelas ruas. Mas Pedro esquecia que antes da prisão de Jesus, Jesus havia dito: Pedro, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Não, Jesus, eu jamais te negarei. Eu até morro, se for necessário. São palavras muito fortes. O Senhor diz assim: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete, porque é dentro do que você fala que eu vou provar a tua fé. A primeira criada que viu Pedro disse: é ele! Ele estava com aquele homem que foi preso. E Pedro, com medo de ser preso também, disse: eu nunca vi esse homem. A segunda criada passa por Pedro e diz: eu conheço, ele estava com Jesus. De novo Pedro vai dizer: eu já falei que eu nunca vi ele. Depois, uma terceira pessoa vai dizer: era ele sim. Ele até fala como Jesus. E ele vai dizer: já disse que nunca vi esse homem. Será que durante essa pequena quarentena você já negou Jesus? Já disse: Deus, por que o Senhor não me responde? Tanta gente orando e clamando e nada. Deus não é teu empregado, querido. Deus não é teu criado. Deus não é teu mordomo. Deus é teu pai, teu dono, teu criador. E ele essa manhã diz: diga para a humanidade que eu exijo respeito. Respeitem o meu nome, diz o Senhor. E não usem o meu santo nome em vão.
blasfêmias têm sido ditas. Meditem na minha palavra. Vocês estão ocupando as mentes com coisas vãs. Pedro agora se arrepende de negar o nome de Jesus porque ele lembrou que Jesus tinha dito: Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E ele vai chorar. Mas Jesus não deixou Pedro de lado da promessa ou do chamado por causa disso. Pelo contrário, quando a gente lê a Bíblia, Jesus olha para Pedro e diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro errou, mas ele se arrependeu. E Jesus recebeu o arrependimento de Pedro quando ele chora e diz: perdoa-me, mestre. Eu sou cabeça dura, mas de agora em diante eu vou te servir de verdade. Jesus está dizendo: arrependa-se de verdade. Converse comigo de verdade. Pedro foi aquele que muito foi agraciado pelo mestre, com unção, com autoridade. Ele até foi crucificado como Jesus e ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pendurem-me de cabeça para baixo. Tem muitos Pedros no dia de hoje. Cabeça dura. Jesus está falando, eles estão dizendo: não, eu estou pronto. Não, se acontecer isso ou aquilo, eu já sei o que fazer. Sabe nada. Você é uma criança em fase de crescimento. O que você precisa é sentar de frente à lousa e deixar o professor te ensinar. O professor Espírito Santo está chamando os alunos essa manhã. Quem quiser aprender, ele diz: venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito. Aprendam de mim, que sei reconhecer quando um de vocês precisa tanto do meu amor, que eu preciso atraí-los para mim de uma maneira mais dura, mais severa, mas porque eu os amo. Jesus está chamando essa manhã alunos em busca do conhecimento espiritual para receberem o que Ele tem preparado para nós. E Deus diz: é tempo de ler a Bíblia, que contém a minha palavra, e é tempo de prestar atenção nas revelações que eu estou dando para o vosso próprio bem. Eu já mostrei a muitos o que está acontecendo e o que há de vir. Fiquem vigilantes àquilo que eu estou revelando, porque eu conto com cada um de vós. Não neguem mais o meu nome, vocês já negaram demais. Não se escondam mais de mim, vocês já se esconderam demais. Agora, eu coloco sobre vós o meu rosto, a minha face, e eu mostrarei para vocês que há um sol da justiça que comanda o brilho de toda a terra. Deus está nos chamando para ouvir a voz dele. Ele quer nos ensinar algo que possamos estar dispostos a aprender, a sermos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um convite, um pedido a você que ouve a palavra do dia. Eu sei que o momento é de calamidade, é de caos, mas algumas pessoas ainda têm condições de comprar uma cesta básica e doar para alguém que não tem condições. Se você conhece alguém que ainda não recebeu o salário, que está precisando, que não tem comida em casa, que está desabrigado, ajude essa pessoa. Quando você for fazer suas compras, não pense só em você. Compre para mais alguém também. Seja uma mão amiga nesse momento. Se Deus estivesse no teu lugar, Ele também daria comida. Eu quero convidar a todos os ouvintes da palavra do dia, sem romper as regras que nos foram impostas, obedecendo às leis, vamos ajudar aquele que precisa. E Deus com certeza se agradará de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E fica ligado no nosso canal do YouTube. Em breve, mais um culto online para você.